Doutor, como eu faço para negociar uma dívida, tá? Então eu vou dizer para você 5 passos que você tem que seguir para negociar uma dívida, fazer um bom negócio. Para você ter ideia, isso é um curso que eu vendo. É claro que no curso é mais aprofundado, mas isso aqui é um curso e você vai agora ter a saber pelo menos o básico de como você vai fazer uma boa negociação de uma dívida, tá certo? Então vamos lá. Qual é o primeiro passo que você deve estar atento quando você for negociar uma dívida? É saber se você está negociando com a pessoa certa. De modo geral, aparecem 3 tipos de pessoas para negociar com você uma dívida. A primeira delas é aquela que diz que comprou a sua dívida. A segunda delas é aquelas que dizem que são procuradores da dívida. E o terceiro são quais? São os bandidos que vêm te passar a perna, tá? Então vamos lá. Se a pessoa vem aqui dizendo que comprou a sua dívida, isso pode existir? Sim, amigo. A compra da dívida é uma coisa que existe, é legal, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, tem muita gente que diz que comprou a dívida e não comprou a dívida, tá? Então, se qualquer pessoa vem se apresentando para você dizendo que comprou a sua dívida, exija por escrito que ela demonstre de forma clara que ela realmente comprou aquela dívida, tá certo? Quem paga mal paga 2 vezes. Então vamos lá, você deve exigir da pessoa que ela demonstre de forma clara que ela comprou a dívida, tá certo? Então pode vir também aquela pessoa dizendo que é o procurador. Não, eu não comprei a dívida, eu sou o procurador. Isso acontece? Acontece muito. O advogado cobra as pessoas pelo cliente, tá certo? Então ele age com uma procuração e a pessoa tem todo o direito de pedir a procuração, tá certo? Eu posso ver sua procuração aí, doutor? Te manda a procuração sem problema nenhum. E o terceiro qual é? É aquele estelionatário, é o falsário, tá certo? Que vem dizendo aí que comprou a sua dívida, ou então que é o procurador do credor para cobrar a dívida, mas se nega a se apresentar, se nega a se identificar. Então, com esse, você não deve nem ao menos negociar. Então, nós falamos agora do primeiro ponto para você entender, né? Para você saber se está negociando com a pessoa certa, quem paga mal paga 2 vezes. O segundo ponto que você deve estar atento é o quê? É saber se essa dívida já prescreveu. Você não deve negociar a dívida prescrita. Tem muita gente que está agora nesse Negocia Brasil aí, indo lá, eu tenho uma dívida que eu vou negociar essa dívida, e o cara não tem dinheiro para pagar a primeira parcela, e às vezes a dívida já está prescrita, tá? Então você deve estar muito atento a isso. E quando é uma dívida, quando que é que uma dívida prescreve, uma dívida caduca? As dívidas mais comuns, como luz, telefone, dívida bancária, dívida de cartão de crédito, essas dívidas de consumo, de forma geral, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? E como é que conta esse prazo, doutor? Tá aqui, ó. Tá aqui os 5 anos direitinho. A partir do dia seguinte do vencimento, a dívida começa a prescrever. Ela vai caminhando aqui. Quando ela chegou aqui, ela prescreveu. Quando ela prescreveu, amigo, o credor não pode mais negativar o seu nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, não pode mais cobrar essa dívida de você, não pode mais protestar, não pode mais entrar com uma ação judicial, tá certo? Então virou uma dívida de honra, uma dívida natural que você paga se você quiser. Mas se você fizer acordo de uma dívida prescrita, você vai ter que pagar. Então você tem que estar muito atento a isso, tá certo? Então nós já falamos sobre 2 pontos. O primeiro, qual é? Negociar com a pessoa errada, é um erro fatal. Segundo, o que é pagar uma dívida prescrita. Dívida prescrita a gente não paga. Você paga se você quiser, amigo, mas eu não recomendo que você pague. Então, se você pelo menos for pagar, não faça acordo. Pague direto, vai lá e paga à vista, né? Porque você pode fazer acordo e não conseguir pagar. Se você vai pagar uma dívida prescrita, se você fizer acordo de uma dívida prescrita e você não pagar, você se enrolou por pelo menos mais 5 anos, porque você renunciou à prescrição, tá certo? Então você deve estar atento a isso. Então já foram 2 pontos. O terceiro ponto qual é? É você atualizar o valor da dívida, tá certo? Na internet tem um monte de site que atualiza o valor. Você coloca aí uns juros de 1%
e coloca a atualização monetária, coloca o INPC ou qualquer outro índice da poupança, qualquer outro. Eu não estou dizendo que você vai fazer um cálculo correto, que você vai dar uma de contador e fazer tudo certinho. Pelo menos você vai ter uma ideia, amigo, de quanto que realmente vale a sua dívida, tá? Porque acontece que tem gente que fica na mão do credor, ele liga para você, olha, Ricardo, você me pegou R$ 1.000 aqui emprestado, agora você me deve 10, então você tem que pagar os 10. Você, pô, peraí, irmão, vamos ver aqui direitinho. Não, essa dívida sua aqui não é 10 mil, não, é 2 mil, é 3 mil, tá certo? Então faz uma diferença gritante, tá certo? Então esse foi o terceiro ponto, atualizar a dívida. E depois você tem que ver se já prescreveu e segundo, também tem que ver se está negociando com a pessoa certa, tá? Então, estando tudo ok, esses 3 pontos, você pode partir para a negociação de forma séria, fazendo o quê? Uma proposta, amigo. Quem faz proposta é você, tá certo? O cara pode fazer a dele, ele pode fazer uma contraproposta e você paga se tiver de acordo com as suas possibilidades. Não estando, amigo, não faça acordo, tá? Mas você pode fazer sua proposta também. Eu sempre digo, pague suas dívidas à vista, tá certo? Junte uma grana e pague à vista. Por quê? Porque você não corre o risco de fazer um acordo e depois se enrolar, tá certo? Então, se você for fazer em parcelas também, é uma possibilidade, mas tenha plena certeza que você vai pagar essa dívida. Nunca faça acordo de uma dívida que você não tem plena certeza que você vai pagar. Então, você já fez acordo, então vamos lá repassando de novo. Você fez lá, negociou uma dívida. Você quer negociar uma dívida, você tem que saber se está negociando com a pessoa certa. Saber se essa dívida já prescreveu, atualizar o valor da dívida, fazer uma proposta. E agora você vai passar para o pagamento propriamente dito. Vai pagar a dívida. Eu sempre falo, pague suas dívidas à vista. Junta a grana e faça uma proposta. Uma proposta à vista, amigo, sempre é uma proposta à vista. É grana na mão, né? Então você vai lá e faz a sua proposta. Pode ser a prazo, pode ser à vista. Mas você tem que deixar claro, amigo, no seu acordo, quando é que o seu nome sai do SPC, do Serasa, do Boa Vista, do Protesto, da lista negra e do Banco Central. Isso é fundamental, que você pagar a dívida para continuar com o nome sujo não adianta, né? E se você não negociar isso nesse momento, quando que o seu nome vai sair? Quando você pagar a última parcela. Agora, você se adiantando aí, se já negociando, você pode negociar o quê? Que seu nome vai limpar quando você pagar a primeira parcela. Você imagina, você fez um acordo para fazer seu pagamento lá em 24 meses, 2 anos. Só depois de 2 anos seu nome vai limpar? Porra, é da pesada, né? Então faça a proposta logo de cara, tá certo? E quando você pagar, amigo, pegue o recibo. Esse é um erro crasso. Crasso. Tem muita gente que erra nisso e não pega recibo, depois de um tempo ele está pagando novamente, tá certo? Isso daqui é um conteúdo de qualidade para você ter ideia, isso é um curso. É claro que o curso é bem mais amplo do que isso aqui, mas isso aqui é a estrutura de um curso nessa, para a pessoa aprender a fazer negociação de dívida, tá certo? Então tá aí para você gratuitamente, para ajudar você a sair das dívidas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal.